E aí, galera do segundo ano, beleza? Vamos aqui com aquele assunto que a gente estava conversando na nossa aula ao vivo, que é produto cartesiano, tá bom? Eu vou aqui explicar um pouco desse conteúdo e passar algumas atividades e espero que vocês consigam resolver, certo? Queria destacar que todos os assuntos que eu vou tratar daqui para frente, eu vou tomar como base, como referência principal de pesquisa, o livro Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Iese, que é um excelente livro. Essa coleção está distribuída em 11 volumes, tá? Eu vou postar para vocês lá no Google Sala de Aula todas as questões que eu retirei desse livro e adaptei também, tá certo? Então, vamos lá para o assunto da aula de hoje, que é produto cartesiano. Então, me acompanhe aqui e vamos ver se a gente consegue compreender esse conteúdo tão importante para que a gente possa, lá na frente, entender a definição de função, que é o nosso próximo assunto. Então, o que vem a ser o produto cartesiano? A palavra produto se refere à multiplicação. No caso da linguagem dos conjuntos aqui, que é o que a gente está estudando, produto cartesiano, cartesiano tem a ver com plano cartesiano, tem a ver com par ordenado. Então, produto cartesiano entre dois conjuntos, né? E a gente lê A cartesiano B e representa dessa forma aqui, ó, A versus B, com esse símbolo de multiplicação. Na verdade, você não vai multiplicar os elementos dos conjuntos, mas você vai formar pares ordenados com os elementos desse conjunto, de modo que o primeiro elemento do par pertence ao conjunto A e o segundo elemento do par pertence ao conjunto B. Então, a gente vai abrir uma chave aqui, ó, e abre parêntese, porque os pares ordenados são representados entre parênteses, e nós vamos combinar todos os elementos de A com os elementos de B da seguinte forma, ó, fixando um aqui, vamos começar pelo 1. Eu vou fazer pares envolvendo o 1 e os dois elementos do conjunto B. Um de cada vez, é lógico. Então, vai ficar assim, ó, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 2, tá? Agora, vamos fixar o 2 aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 2 e 1, 2 e 2. E, por último, fixando o 3 aqui, combinando com os outros dois do conjunto B, nós teremos 3 e 1, 3 e 2, certo? Aí, fecha as chaves aqui e a gente formou o que a gente chama de A cartesiano B. São todos os pares ordenados de A para B, de modo que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B. Já B cartesiano A, o contrário, que pode parecer a mesma coisa, mas não é, aí vai depender do conjunto, né? Se os dois conjuntos forem iguais, aí dá o mesmo resultado. Mas como os dois conjuntos aqui não são iguais, ó, o conjunto A tem 3 elementos, o conjunto B tem 2, e são elementos distintos, então B cartesiano A, você vai fazer a mesma coisa, só que no caminho inverso, ó, de B para A. O primeiro elemento agora pertence ao conjunto B, e o segundo elemento pertence ao conjunto A. Então, quais são esses pares? Ó? 1 e 1, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Veja que eu peguei o número 1, que é o primeiro elemento de B, e casei com todos os elementos de A. Ó. Agora vem o 2. Ó. O que é que a gente faz? Ó? 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Então, aí está B cartesiano A. Tá certo? A gente pensa, então, que A cartesiano B pode ser igual a B cartesiano A. Não. Em quantidade de pares, em quantidade de elementos, sim. Ó, A cartesiano B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. B cartesiano A também tem 6 pares. Mas isso não significa que A cartesiano B seja igual a B cartesiano A. Repare, ó, os pares ordenados que tem em A cartesiano B e em B cartesiano A não são todos iguais. Nós observamos que tem 1 e 1 no primeiro, tem 1 e 1 no segundo, 1 e 2 aqui, 1 e 2 aqui também. Tá? Nós temos 2 e 1 aqui, 2 e 1 aqui, 2 e 2, 2 e 2. Só que aqui, ó, você tem 3 e 1 no conjunto A cartesiano B, já no conjunto B cartesiano A é 1 e 3. Então, quando você muda a ordem dos elementos, você muda os pares, tá certo? Eles são distintos. 3 e 2 e 2 e 3 são pares ordenados distintos. Nós já vimos isso lá na aula anterior, tá certo? Se você fizer uma representação desse produto cartesiano no plano cartesiano, aqui embaixo já está representado, veja aqui, ó, A cartesiano B, todos os pares ali de cima, ó, estão aqui, ó, 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, 2 e 2, 3 e 1, 3 e 2.
E B cartesiano A, os pares também estão dispostos aqui, ó, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Lembrando que quando você representa isso no plano cartesiano, você vai primeiro localizar o valor correspondente ao x, que é a abscissa, e depois o valor correspondente ao y, que é a ordenada. Se você observar a disposição desses pares em A cartesiano B e a disposição desses pares em B cartesiano A, você vai notar que eles estão distribuídos de maneira diferenciada. Apenas essa parte aqui, ó, dos pontos 1 e 2, 2 e 2, 1 e 1, 2 e 1, eles coincidem aqui, ó, 1 e 2, 2 e 2, 1 e 1, 2 e 1, eles coincidem. Mas esses pares aqui são os diferenciais, ó. Repare que eles estão em posições diferentes, justamente pela inversão da ordem dos elementos de cada par. Tá certo, gente? Então, a produto cartesiano, a definição básica é essa. Mais um exemplo aqui, ó. Se A é igual a 2 e 3, então A cartesiano A, que também é indicado por A ao quadrado, e a gente lê A2, tá? Como é que a gente faz aqui, ó? Eu tenho um conjunto A e eu quero calcular, eu quero representar o produto cartesiano de A com A mesmo. É possível fazer isso? Sim, é possível. A cartesiano A, que a gente escreve assim, A cartesiano A, que é o mesmo que A ao quadrado, e a gente lê A2, na verdade vai ser o quê? Ó? São todos os pares que eu vou formar, né, com os elementos do próprio conjunto A. Então, 2 com o próprio 2, 2 e 2, depois 2 e 3. Aí vem 3 e 2, e depois 3 e 3. E aí a gente representou A cartesiano A, ou A ao quadrado, ou A2, como você quiser chamar, tá certo? O produto cartesiano de dois conjuntos finitos, ele pode ser representado também em diagrama. Diagrama é quando você representa um conjunto através de um desenho assim, ó. Aqui eu tenho um conjunto A, cujos elementos são 2 e 3, e nós vamos fazer os pares ordenados de A com o próprio A, tá? 2 e 3. Os pares formados foram 2 e 2, 2 e 3, 3 e 2, 3 e 3. Então, você vai ligar com a seta esses pares, ó. 2 e 2, 2 e 3, 3 e 2, 3 e 3. Como você pode também representar isso no plano cartesiano? No plano cartesiano seria assim, ó, eixo x horizontal, eixo y vertical, tá? Como ficaria esses pares, ó? Lembrando que o primeiro conjunto, que é o conjunto A, vai estar na horizontal, e o segundo conjunto, se fosse B, estaria na vertical. Mas como é do A para o próprio A, nós vamos ter os dois eixos representando elementos do conjunto A. Então, você divide aqui os eixos em intervalos iguais, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, aqui também eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, e assim vai, apesar de nós desenvolvermos apenas os números 2 e 3. No primeiro conjunto, o primeiro elemento aqui é 2, ó, que vai casar com 2, depois 2 com 3. Então, vamos lá, ó, 2 aqui de x com 2 de y, ó. É assim que a gente representa no plano cartesiano. Depois, 2 e 3, ó, 2 de x correspondendo com 3 de y. Aqui está o segundo ponto. Você está seguindo isso aqui, ó. Agora vem 3 e 2, 3 de x com 2 de y. Aqui, ó. 3 e 2, e depois 3 e 3. 3 e 3, aqui. Certo? E aí está representado, esses pontos representam a cartesiano A, ou seja, são os pares ordenados que a gente está fazendo, formando dentro do próprio conjunto A. Ok? Bom, seguindo adiante, gente, nós temos aqui uma outra coisa que é muito importante, que é quando a gente envolve um produto cartesiano, ou melhor, quando nós temos um produto cartesiano que envolve um conjunto de números reais, um subconjunto de números reais. O conjunto A representado aqui, por esta forma, eu vou traduzi-la para vocês, aqui está escrito o seguinte, ó, que o conjunto A é igual a x que pertence ao conjunto dos números reais, x pertence a R, essa barra quer dizer tal que, com a condição que 1 é menor ou igual a x e x é menor que 3. O que é que significa isso? Que os elementos do conjunto A são todos os números reais que estão entre 1 e 3, inclusive o 1. Por que inclusive o 1? Porque 1 é menor ou igual, ó, tá vendo aqui? Menor ou igual.
e x é menor que 3. Se x é menor que 3, então x pode ser qualquer número é, é, que vai se desenvolvendo aí na escala real, só que não vai chegar em 3. Ele vai chegar a 2,99999, mas não vai alcançar o 3, porque x é menor que 3. Nesse caso aqui, gente, nós não podemos listar os elementos do conjunto, como a gente fez aqui com o conjunto A, 2 e 3. Porque entre 1 e 3 existem infinitos números, é uma infinidade de números, tá? Apesar de ser um intervalo limitado. Nós queremos fazer o produto cartesiano de A com o conjunto B, representado somente pelo número 2. Então, A cartesiano B são todos os pares, né, em que o primeiro elemento é o x do conjunto A e o 2 do conjunto B é o segundo elemento. Tá? Vamos lá, então. Se você vier aqui para a representação no gráfico, no plano cartesiano, vocês vão ter o seguinte, ó, o conjunto A, que vai ficar no eixo horizontal, porque é o primeiro conjunto, são todos os números que vão de 1 até 3. Repare que aqui, quando você sobe nessa linha tracejada que dá acesso ao número 1, você tem uma bolinha fechada aqui, ó. E quando você vem para essa linha tracejada que dá acesso ao número 3, você tem uma bolinha aberta. Qual o significado disso? Na bolinha fechada, significa que o 1 está incluído nessa reta. Na bolinha aberta, significa que o 3 não está incluído, tá? Ele é somente um ponto de referência. Quer dizer que todos os números do conjunto A vão de 1 até 2,999999, mas não chega em 3, certo? Para não precisar escrever isso, você coloca o 3 e coloca uma bolinha aberta, e aí está entendido que ele não vai incluir o 3. Então, quais são os pares que eu posso formar com todos os números que vão de 1 a 3 e vão se relacionar com esse 2? Bom, esses pares estão representados nessa linha que eu destaquei de vermelho aqui, certo? Aqui estão todos os pares, ó, 1 e 2, 2 e 2, 1,5 e 2, 1,90 e 2, 2,5 e 2, porque estão nessa linha tracejada, ou melhor, nessa reta aqui que eu cobri de vermelho, nessa reta cheia aqui, certo? Então, quando nós formos representar um produto cartesiano envolvendo o conjunto R, já sabe que a gente não pode listar os elementos como a gente fez aqui em cima. Nós temos que fazer um desenho e representar isso numa reta no plano cartesiano, ok? Mais um exemplo para a gente fixar isso aqui, ó. Veja, eu tenho dois conjuntos agora, A e B, e ambos são subconjuntos de R. Olha aqui em cima, X pertence a R, e aqui também X pertence a R. O que é que significa aí? Que nós não podemos representar os elementos listando um a um, porque esse conjunto não é um conjunto discreto, que você enumera os números inteiros. É um conjunto formado por uma continuidade de elementos, né? Por infinitos números, né? Então, o conjunto A são todos os números aqui x, que pertencem aos reais, que vão de 1 até 3. Quando você tiver esse símbolo aqui, ó, a gente lê 1 que é menor ou igual a x. Se é menor ou igual, significa que é a partir de 1. E x é menor ou igual a 3. Se é menor ou igual a 3, quer dizer que x vai até o 3, tá certo? Olha aqui embaixo, ó, A cartesiano B, de 1 até 3, está aqui, ó. É todo esse trecho aqui, tá certo? Agora vem o conjunto B. X pertence a R e x está entre 1 e 5. 1 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 5. Quer dizer o que esse menor ou igual? Que é a partir de 1 e vai até o 5. Só que agora vamos fazer A cartesiano B. Se você faz A cartesiano B, então quer dizer que o A vai ser representado pelo x no par ordenado e o B vai ser representado pelo y. Por isso que mudou de letra aqui de x para y. Ó. O x é no eixo horizontal, conjunto A, e o y é no eixo vertical, conjunto B. Certo? Todos esses números que vão de 1 até 5 são pertencentes ao conjunto B. E todos os números que vão de 1 até 3 pertencem ao conjunto A. Como você vai casar os pares aqui de A para B, então, quais são as possibilidades que nós temos de pares ordenados? É todo esse retângulo destacado de verde que eu estou destacando agora, rabiscando de vermelho, tá certo? Essa área do retângulo verde corresponde a todos os pares que nós podemos formar de A para B. Como a gente não pode listar, porque é uma infinidade, aí você representa através da área de um retângulo, certo?
Isso A cartesiano B. Se você vier para o gráfico de cá, B cartesiano A, o que aconteceu? Há uma inversão dos eixos. O B, que estava no Y, passa a ficar agora no X. Repare que está aqui 1 e 5, tá vendo? E o A, que estava no X de 1 a 3, agora está no eixo Y. E houve uma inversão aqui na posição do retângulo. Aqui ele estava, entre aspas, né? Estava um retângulo na vertical e aqui na horizontal, tá certo? Se você olhar, a base aqui vai de 1 a 3 e agora aqui a base vai de 1 a 5, tá certo? É só inverter a posição dos elementos com relação aos eixos, certo, pessoal? É isso aí. Essa é a definição de produto cartesiano. Sejam A e B dois conjuntos não vazios, ou seja, que possuem algum elemento, denominamos produto cartesiano de A por B, assim que a gente escreve, ó, A cartesiano B, AXB, A versus B, tá? E a gente representa por um símbolo de multiplicação mesmo, a gente lê A cartesiano B, é todo conjunto cujos elementos, né, são pares ordenados x, y, em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B, ou seja, o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B, como está escrito aqui, pessoal. Ó. Então, essa simbologia nos diz o seguinte, que A cartesiano B são todos os pares ordenados em que o primeiro elemento, que é o x, pertence ao primeiro conjunto, e o segundo elemento, que é o y, pertence ao segundo conjunto, certo? E a gente lê A cartesiano B, ou produto cartesiano de A por B, ok? Se o conjunto for vazio, se um dos conjuntos for vazio, ou seja, se não possuir elementos, A cartesiano a qualquer conjunto vazio, ou melhor, ao conjunto vazio, vai dar um conjunto vazio. Conjunto vazio cartesiano a qualquer conjunto continua também como conjunto vazio. Essa letra grega, chamada de φ, representa o conjunto vazio. E o produto cartesiano entre dois conjuntos que não possuem elementos também vai dar vazio. Bom, isso funciona como zero na multiplicação. Na multiplicação, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero, certo? Então, como o produto cartesiano é uma espécie de multiplicação, que é um casamento de pares, de números para formar pares, então, esse produto, naturalmente, será um conjunto vazio, já que o vazio possui zero elementos. Certo, gente? Isso é a definição de produto cartesiano. Nós temos aqui observações importantes, tá? Que eu já falei lá no início, certo? Já falei lá no início, tá? Só para fechar aqui a nossa aula desse momento. Se A for diferente de B, ou seja, se eles não possuírem os mesmos elementos, A cartesiano B é diferente, esse símbolo quer dizer diferente, tá? A cartesiano B não é a mesma coisa que B cartesiano A, certo? Olha, A cartesiano B só vai ser igual a B cartesiano A se e somente se, essa seta dupla quer dizer isso, se e somente se A for igual a B, certo? O produto cartesiano de A por B só vai ser igual em ordens inversas, tá? Essa comutatividade só acontece se o conjunto A tiver os mesmos elementos que o conjunto B. Fora isso, esse produto é diferente, tá? Essa ordem não dá o mesmo resultado. Vocês viram lá na posição dos retângulos. Se A e B são conjuntos finitos, conjuntos que têm fim, que têm limite, com M e N elementos, respectivamente, ou seja, o número de elementos do conjunto A é M, e o número de elementos do conjunto B é N. Então, o número de elementos de A cartesiano B é o produto do número de A pelo número de B, certo? Vou voltar aqui no slide, ó. Se você vier aqui no slide anterior, você vai perceber facilmente isso, ó. Repare aqui, ó. O conjunto A tem 3 elementos. O conjunto B tem 2 elementos. Quantos pares nós formamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você multiplicar 3 aqui vezes 2 daqui, vai dar exatamente 6, certo? É isso que esta observação aqui está querendo dizer, tá? O produto, o número de pares, o número de elementos de um produto cartesiano é dado pela multiplicação do número de elementos do conjunto A pelo número de elementos do conjunto B, sendo A e B dois conjuntos finitos quaisquer. Se A e B for infinito, o produto cartesiano de A por B também é um conjunto infinito, claro.
Ok, pessoal? Então, é isso aí. O próximo assunto que nós vamos estudar é relações binárias, que depende de produto cartesiano. Mas esse conteúdo aqui, relações binárias, eu vou deixar para a próxima aula, para que o vídeo não fique tão extenso, certo? Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Façam o primeiro bloco de exercícios e, na sequência, eu passarei o próximo vídeo e vocês vão seguindo nos exercícios para a gente ir fixando esse conteúdo. Ok, galera? Beleza? Até a próxima aí. Bons estudos.